Sim. Eu vou lhe contar. Tá, então, Eu vou lhe vamos contar lá. a história. Que momento que Eu era vou lhe isso? contar 3 momentos. Tá, Getúlio Vargas foi levado ao suicídio por denúncia de corrupção. também. Você conhece Sim? alguma coisa de corrupção do Getúlio? Não. Alguém já mostrou? Não. Juscelino Kubitschek foi proibido de ser candidato a presidente em 1965 porque diziam que ele tinha um prédio, um apartamento que ele ganhou não sei de quem, na rua principal do Rio de Janeiro. Ele morreu em 74. Alguém já mostrou o apartamento? Eu fui acusado de ter um apartamento no Guarujá. Eu provei que não era meu. Os meus acusadores provaram que era meu. Provaram que era meu. Porque eles tinham que provar, tinha que ter algum documento. Ou na prefeitura, ou no cartório. Alguém tinha que ter vendido para mim aquela desgraça. Mas não venderam. Mas e o pessoal que teve que devolver dinheiro, as Ei? empresas? Não, todo. Eu vou. Ah, tá. Não tem pergunta sem resposta Sim, comigo, sim. tá? É o que eu queria entender realmente. Então, veja. Aí vem a questão do Lava Jato. Isso. Em Que momento que era Em aquele? 2014, É. eu já estava fora do governo há 4 anos. Tá? Tem todo aquele movimento vem pra rua, toda aquela Quando movimentação. saiu aquele Lava Jato, a Tereza Cruvinel, que é uma grande jornalista que trabalhava no Globo, escreveu um artigo. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia? Eu tinha consciência que era. Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Hein? E por que você já estava Para fora? mim não voltar. Ah, tá. Para mim não voltar. Tá? Para mim não voltar. Porque eu poderia ter votado na reeleição da Dilma, eu não quis votar. Talvez não deixaram eu votar em 2018, porque eles sabiam que eu ia ganhar, mesmo preso. O Barroso não deixou eu ser candidato, mesmo quando a ONU mandou ser candidato, ele não deixou, eu estava preso. Eu tive mais paciência. Fiquei 580 dias preso. E esperei. Quando surgiu a Lava Jato, eu poderia ter saído do Brasil. Te ofereceram isso? Eu poderia ter feito como faz Os filhos os honestos do filho do Bolsonaro. Bebe uma água. Eu poderia. Mas chegou a passar isso pela tua cabeça ou em nenhum momento passou pela tua cabeça? Nunca. Por quê? Nunca. Houve muita sugestão para mim sair do Brasil. Houve sugestão para mim ir para a embaixada. Mas a minha obsessão era provar que eu era inocente. A minha obsessão era provar que a Lava Jato tinha sido a maior mentira desse país. Sabe o que eu fico chateado? Sabe o que eu fico chateado? Que me deixa triste? É que aqueles que endeusaram o Moro, aqueles que endeusaram o Dallagnol, quase fazendo eles virarem santo, não têm a humildade de pedir desculpa. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com um compromisso. Eu falei, eu vou acabar com esse negócio, com o FMI. Como? Sabe? Chamei o FMI e falei o seguinte, olha, eu sou filho de uma mulher analfabeta que me ensinou que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E eu vou pagar vocês porque eu não quero ficar devendo para vocês. E o cara, não, Lula, não precisa, então eu falei, nós vamos pagar. O que aconteceu em 2005? Eu paguei o FMI 30 bilhões. Em 2008, emprestei 15 bilhões. Sabe? E aí a minha resposta é simples. Porque eu não posso deixar a direita voltar do jeito que ela é. Não posso. Se fosse uma direita civilizada, eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, já disputei com o Alckmin, com o Serra, Sim. em que o tempo era civilidade. Você perdia, você ganhava, governava. Não, mas esses fascistas, esses destruidores negacionistas, esses caras que vivem da mentira, que não respeitam nada, sabe? Não vou deixar. Perfeito. Então é por isso, cara, é por isso que eu posso dizer para você, quando eu cheguei aqui em 2003 na presidência, durante 100 anos, a primeira escola, o primeiro Instituto Federal foi feito pelo presidente Nilo Peçanha em 1908. De 1908 a 2003, foi feito nesse país 139 institutos. Sabe quantos institutos eu vou deixar? 802. E é pouco. Ah, mas está gastando dinheiro. Eu não estou gastando dinheiro, eu estou investindo.
Você sabe quanto custa um prisioneiro na delegacia em São Paulo, na prisão? 35 mil reais por ano. Sabe quanto custa um menino na Universidade Federal do ABC, Ah, estudando engenharia espacial? 20 mil. olha aí. Sabe quanto custa um preso na prisão máxima brasileira, na prisão de segurança máxima? 40 mil por mês. Sabe quanto ganha um menino no Instituto Federal? 16. Quanto custa? É. Ou então está provado que é muito mais fácil investir em educação. Porque se você não investe em educação, você vai ter que investir em cadeia depois. Eu fui para Brasília para conversar no Congresso Nacional, conversar com o deputado. E qual foi a grande descoberta da minha vida? É que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu fiquei pensando como nós somos imbecis. A gente quer que esse Congresso faça uma lei para beneficiar a gente e não tem ninguém nosso aqui. Foi aí caiu a ficha. É tudo empresário, é tudo intelectual, é tudo gente. Aí resolvi criar um partido. E como que foi essa criação? Foi. Quem que tava nessa época? Cara, lá em São Bernardo, eu acabava de almoçar, de sábado e domingo, eu pegava um fusquinha com uma corneta. Corneta? Corneta em cima do fusquinha, Sei. sabe? E ficava lá, companheiros e companheiras, aqui quem está falando é o Lula, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu estou querendo criar um partido político, eu preciso fazer filiação, quem quiser se filiar, vem aqui. Aí de vez em quando vinha um, vinha dois, vinha três, sabe? E assim eu criei o maior partido político da América Latina. Na internet. Manda uma mensagem pro futuro. Daqui 200 anos, quem tá assistindo esse programa, quais seriam suas últimas palavras, teu epitáfio? Olha, eu carrego comigo um desejo, Tá. sabe? Eu sou obcecado por investimento em educação, em ciência, em tecnologia, para que esse país vire uma grande nação. Sabe, nós temos condição para isso. Nós temos condições de ter um país capaz de competir com qualquer país do mundo. Mas é isso que eu sinto. A gente é o país do quase, né? A gente tá Não, quase pois é. chegando. A gente pode. A gente tá. Não, a gente tem bacia hidrográfica, a gente tem terras raras. Nós já demos um salto. Inclusive, nós temos que pensar muito seriamente em 4 coisas. Agora, A questão da defesa é uma coisa séria. Sim. O Brasil tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, tem 8 mil quilômetros de fronteira, tem petróleo no fundo do mar, tem petróleo em terra, tem minério. A gente tem que tomar conta disso, cara. Senão qualquer um pode vir aqui e querer tomar da gente. Claro. Depois, eu quero cuidar da educação. A educação é a minha obsessão. Sabe? Eu quero ser o maior formador de educação do mundo. Sou de família de professores mesmo. Uma coisa que eu vou criar aí, vou falar pro teu pai. Uma coisa que eu estou pensando em criar, que é o seguinte, eu quero criar uma política muito forte de cuidar das pessoas da terceira idade. Sim. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes o filho se esquece que o pai e a mãe tiveram muito trabalho quando ele era pequeno. Claro. Sabe? E quando o pai e a mãe precisam, eles não dão o carinho que o pai e a mãe precisam. Então eu quero criar condições de dar decência ao fim da vida das pessoas que são responsáveis pela nossa vida e pelo país. Mas quais seriam essas palavras que você queria deixar para o pessoal em relação à educação, em relação a... Qual seria? Nós vamos anunciar 3 programas importantes. Da educação, nós vamos fazer um plano para em 10 anos resolver o problema da educação nesse país. Resolver definitivamente. Escola de tempo integral no Brasil inteiro. Escola de tempo integral. A gente vai fazer nesses 10 anos. Aumentar muito os estudantes de engenharia, de matemática, sabe? Para que a gente possa dar a esse país a capacidade competitiva. Depois eu vou até muito da questão da defesa. Eu estou obcecado pela defesa. Depois do Trump, cara. Depois do Trump, eu estou obcecado pela defesa. Nós temos que cuidar do Brasil. E a terceira e última pergunta é: qual é a dúvida que você tem atual? Que você se pega pensando antes de dormir? Qual que é a pergunta que você se faz constantemente? 7 anos. Você lembra bem disso? Lembro bem. E como foi a tua chegada em São Paulo? O que você lembra visualmente? Assim? Não, foi uma decepção muito grande. Decepção? Nós chegamos em São Paulo, meu pai morava em Santos, e a minha mãe veio, porque ela tinha recebido uma carta, meu pai convidando ela para vir aqui. Foi assim? Então ela veio atrás do amor dela em Santos. Quando chegamos em Santos, nós descobrimos que meu pai tinha outra mulher. Ué? E aí? Quando ele veio de Pernambuco, em 1945, ele trouxe uma prima da minha mãe, que tinha desaparecido. Nossa, que história! Então, e já tinha 4 ou 5 filhos com ela. E aí tua mãe tomou que decisão? Uma decepção muito grande.
sabe? Certo. Nós ficamos morando com ele, minha mãe foi morar na casa de um compadre dele. Depois ele Em saiu da Santos mesmo casa, ou não? hein? Em Santos Em ainda? Santos, em Ah, Santos, em Vicente de Carvalho, sei, sei. ali perto do É, Guarujá, eu tenho família lá. sabe? Aí a gente morou ali muito tempo. Depois ele pegou a casa que ele morava, levou a minha mãe para morar lá e pegou a outra mulher dele, e levou para o fim do bairro. Era Sei. uma aqui, outra aqui. E era assim, foi essa decepção. E a minha mãe, E então, como que ela se virava? Ela minha mãe trabalhava? tomou a atitude de se separar dele. Eu tenho a minha mãe como uma heroína, porque você imagina, minha mãe era uma mulher que veio com 8 filhos pequenos para cá. Para o Quando mundo, ela mundo descobre, desconhecido? quando ela descobre que meu pai tem outra mulher, ela largou do meu pai. Fomos morar num barraco. Todo mundo trabalhava. Eu vendia tapioca, vendia amendoim, vendia pipoca. Meus irmãos vendiam carvão, outro vendia sardinha. Sabe? Todo mundo foi trabalhar, mas minha mãe nunca mais aceitou voltar com meu pai. Então eu digo sempre que a minha mãe é o exemplo de mulher, Com certeza. sabe? Que não aceitou Não desaforo do abaixou a marido e cabeça. muito menos ser traída do jeito que meu pai fez com ela, sabe? Então eu fiquei em São Paulo, em Em Santos até Santos. 10 anos, Tá. aí depois minha mãe subiu para São Paulo. E aí, qual foi a história aqui em São Paulo? Aí a Como foi? história, meus irmãos todos arrumaram emprego, Tá. eu fui morar numa rua na Vila Carioca, sabe, chamada, não esqueço o nome da rua, mas nessa rua a gente morava no fundo de um bar, era um quarto e cozinha, e a gente morava em 13 pessoas nesse quarto e cozinha. Se virava lá. Se virava, não, a gente rolava, porque Rolava. 13 pessoas dentro de um quarto e cozinha, Nossa. e ainda com o banheiro para fora. Banheiro fora da casa. Fora da casa é frequentado pelos clientes do bar, Nossa. sabe? Então foi uma vida de muita penúria, de muito sofrimento, mas uma... Você já parou para perguntar por que a primeira universidade federal brasileira só foi feita em 1920? Não, por quê? É porque a Não elite tinha que governa esse interesse. país não queria que o povo estudasse. Para que dar escola para índio e para negro? Não queriam. Esse é o dado concreto. Eu conto um caso. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Certo. 40 anos depois, já tinha pela Universidade de Santo Domingo. 40 anos depois, de 1532. Cabral chegou aqui 8 anos depois dele. Quanto tempo depois? 420 anos. Essa é a diferença que esse país é enrolado, cara. Vilela, uma coisa que você tem que perguntar para as pessoas que você vai entrevistar: qual é a explicação que você pode dar para o teu filho? Você tem um menino de quantos anos? Vai fazer 9 agora. Vai fazer 9 anos. Você sabe, eu sou o primeiro operário a chegar na presidência. Você sabe que eu sou o primeiro cara a governar o país sem ter diploma universitário. Agora, teu filho vai entender por que eu, que sou o primeiro operário e que não tenho diploma, sou o presidente que mais fiz universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz extensões universitárias na história desse país, para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez. Porque os ricos mandam o filho estudar no estrangeiro. Então eu quero que as pessoas estudem. Por que nós criamos o ProUni? Por que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, esse país vai ser sempre igual. Esse país era pensado, Vilela, para ser governado para 35% da população, 65% que ficasse na miséria. E o difícil é você decidir. O que você tem que falar sobre isso? Deixa eu contar uma coisa para você. Ô, gente, eu preparo tanta gente. Ou seja, você veja o negócio, eu fui um cara que lancei a primeira mulher presidenta da história desse país. Depois nós lançamos do Haddad em 2018. Acontece que tem momentos na política e no futebol que você não tem a quantidade de craque que você queria ter, né? Então você acha que eu sou candidato porque eu quero ser candidato outra vez? Não Eu queria? estou com 80 anos, cara. A tua vontade era não... Meu desejo, se eu pudesse, era descansar com a minha namorada, com a minha Isso que eu Janjinha. não entendo.
Mas eu não vou Descansar. deixar, Já fez o não vou trabalho. deixar a extrema-direita votar. É. Não vou deixar. Mas Não vou você deixar. não via ninguém com chance de A verdade é que no momento, derrotar. a verdade é que no momento hoje não tem ninguém capaz de derrotar essa gente. Mas e no futuro? Sabe? Não, Daqui no a 4 anos. futuro, daqui a 4 anos, pode ter 10, pode ter 20. Mas Nós hoje. vamos eleger um monte de governador, E aí, dentre e aí eles. dentro você pode ter muita gente. Sabe? Eu te confesso, eu estou dizendo aqui como se eu estivesse conversando com a Janja. Eu discuto muito com a Janja. É. Sabe? Eu tinha vontade de tirar umas longas férias com ela, conhecer alguns Fazer um lugares. cruzeiro. Agora é o seguinte, eu não vou largar esse país na mão dessa gente. Não vou. Por Deus do céu que eu não vou. Sabe? Me preparo para isso. Me preparo. Hoje, fisicamente, eu estou melhor do que quando eu tinha 57 anos, que eu ganhei a primeira eleição. É mesmo? Tá? Hoje eu tenho consciência que não tem nenhum desses candidatos que tenha competência de resolver os problemas. As greves eram um processo. Naquele tempo era muito difícil pensar em greve. Não existiam greves ou existia? Não tinha greve desde 1968. E por quê? A última greve tinha sido em Osasco e em Contagem. Osasco em São Paulo e Contagem em Minas Gerais. Tá. E o governo foi muito duro com a greve, prendeu muita gente. Então, e prendeu muito dirigentes sindicais depois do golpe militar de 64. Então, o movimento sindical enfraqueceu muito e o movimento sindical foi virando pelegão. Ninguém queria mais fazer greve. Eu entrei no sindicato e quando em 75 eu fiz uma descoberta muito grande. Eu falei o seguinte, o sindicato não é o prédio, o sindicato é a fábrica. E aí, ao invés de fazer assembleia no sindicato, eu ia na porta da fábrica. E aí, Se teu pai trabalhou na Scania entre 1975 trabalhou. e 1980, ele me viu muitas vezes na Viu? porta da Scania Ele em cima fala. do caminhão fazendo assembleia. Fala. Então você convocava o trabalhador para ir para o sindicato de noite, ele tinha trabalhado o dia inteiro. Sabe? Quando chegava na hora da saída, tinha um ônibus da fábrica para levar ele para casa. Ele preferia ir para casa, porque queria ir para o sindicato. Então eu falei, sabe de uma coisa? Não é o trabalhador que tem que vir aqui, eu tenho que ir até ele. Entendi. Aí eu passei. Essa foi a mudança. Eu passei 5 horas da manhã na porta da fábrica, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 2 horas. Eu ia em todos os horários de entrada e saída, eu ia na porta da fábrica. Até na saída da Volkswagen, 2h20 da manhã, eu estava na porta da fábrica. Aí mudou, o sindicato ganhou confiança, sabe? E foi aí que a gente começou a ver as coisas acontecer. Vou lhe contar uma história. De qualquer forma, eu de vez em quando, o pessoal não entende quando eu falo. Tá. Eu, às vezes, acho que foi coisa de Deus eu ter perdido aquela eleição. Foi melhor. Porque eu aprendi muito nos 12 anos que eu esperei. Talvez você não tivesse tão preparado, é isso? Não, talvez eu fosse caçado logo, porque eu não governava com o discurso que eu tinha. Que era? Era Qual era o muito, discurso da era época? muito sectário. Ah, Sabe? Eu queria só falar estatizar banco, você falava estatizar tudo, sabe? Não cabia o discurso naquele negócio. Então eu acho que foi muito importante a lição que mas eu eu tive de não vida. tinha ouvido o senhor falar ainda. Deixa eu contar uma coisa Tá. para você. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos. Então, Eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos. Eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa de segurança nacional. ou coisa Tá? muito pessoal. Eu estou te dando, que você vai receber a explicação, Tá. sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei, mas não é simples de mudar. Não, mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Hein? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente? Eu Seria acho. melhor. Sabe quem criou a lei da transparência? Fomos nós. Então, mas por que não... O que te limita? Não é o que me limita, porque não sou eu que decido. Não? Isso nem chega na presidência. Quem que escolhe o que vai Isso ficar vai em para sigilo? CGU. Você tem órgão de governo, sabe, que apura essas coisas. Mas você não pode bater o pé e falar, não quero Pode, sigilo? pode, se tiver uma coisa. O que eu disse hoje para o meu assessor? Se um jornalista pedir uma informação, sabe, Sobre que ele alguma acha coisa que está em sigilo. sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim. O que eu vou dizer? Porque não há nada nesse mundo, nada. Nada que Porque mereça ser de o senhor sigilo. concorda que ia ser muito, muito melhor para todos se todos os presidentes tivessem tudo transparente? Ó, esse gasto foi para cá, cartão corporativo gastei nisso. Todo mundo Vilela, eu não vou achar o número Não, aqui, tudo bem. mas eu vou te dar. Eu vou te a dar questão porque geral. é importante você saber. Tá. Hoje, aquilo que tem segredo de 20 anos, de 30 anos, nem merecia ter.
Porque tem, é isso que eu não sabe? entendo. Nem merecia ter, tá? Mas eu vou te contar. Se alguém, eu não vou mudar a lei, Tá. tá? Não vou mudar a lei. Mas hoje eu fiz uma discussão sobre isso. Ah, vou avisar publicamente aqui para teus, sabe, Por quem tá assistindo. para ver o seguinte: se alguém fizer uma pergunta e alguém dizer tem sigilo de 50 anos, tem de 20 anos ou tem de 30, se não for uma coisa que envolva menor, se não for uma coisa que não possa ser dito Segurança mesmo, porque é Nacional. segurança nacional, se não for, meu cara,